Olá, é muito bom estar aqui de volta com mais um tutorial. Neste tutorial vamos aprender aqui as ferramentas Layer, que se encontram aqui na caixa lateral esquerda, na caixa de ferramentas Tools, e são as ferramentas que me permitirão trabalhar com a Layer, ou seja, a camada onde desenvolvemos os nossos projetos. Vamos entender a Layer como uma folha de papel transparente onde nós desenhamos formas, tá? E quando temos uma diversidade de layers, ou seja, de camadas, e amontamos uma sobre a outra, se em cada página desenharmos uma forma, poderemos ver todas essas formas quando uma estiver sobreposta sobre a outra. Exemplo, o Anime Studio, ele traz para a gente aqui a opção já com uma layer número 1, que é essa área aqui de trabalho inicial. Para eu adicionar uma nova layer, nessa caixa de layers que aqui aparece, eu tenho 4 ícones aqui que me permitem o primeiro adicionar, o segundo duplicar, o terceiro excluir e o quarto mudar as configurações. Então, quando eu quero adicionar uma layer nova, ou seja, uma nova folha de papel para eu trabalhar, eu venho aqui, clico na opção onde aparece New Layer e aqui eu vou escolher que tipo de layer, o tipo de papel eu quero trabalhar. Se de vetor, imagem, grupo, bone. E cada vetor ou layer aqui adicionada com um nome distinto terá um ícone que diferencia um do outro. Então, se eu clicar um outro vetor aqui, ó, uma camada tipo vetor, eu vou ter camada número 2 aqui, que já me permite botar um nome se eu quiser. Não vou querer um nome novo. Vou clicar aqui fora. Então, ele já faz a nomenclatura desta camada que ele adicionou como Layer 2, porque eu já tenho uma Layer 1. Se eu reparar, o ícone da Layer 1 é idêntico ao ícone da Layer 2. Então, a Layer 2 trata-se de quê? De uma camada de vetor também. Eu posso segurar com o botão esquerdo essas camadas, ó, puxar para baixo. Ou seja, é como se eu pegasse uma folha de papel, colocasse uma em cima, colocasse outra embaixo, depois eu mudasse a posição de uma para outra. Aqui funciona da mesma forma. Se eu quiser duplicar essa segunda camada aqui, Layer, tá vendo a Layer 2? Basta que aqui na segunda ferramenta eu utilize o Duplicate Layer. Repare que ele já me criou uma nova camada no mesmo esquema de vetor, que é o mesmo ícone, e com o nome Layer 3. Então eu já tenho agora aqui, em vez de 2, 3 camadas. Se eu quiser apagar as camadas, basta que eu selecione uma delas, ou selecione duas com o Ctrl pressionado. Ó. Se eu pressionar todo o Ctrl, eu seleciono todas. Se eu selecionar duas com o Ctrl pressionado, eu posso vir aqui na lixeirinha, dar o Yes, e ela apaga automaticamente as layers ou camadas que eu adicionei. Bem, eu vou adicionar então uma camada vetor, para vocês entenderem como funciona de forma prática. Então repare, eu vou colocar essa camada aqui, que é a folha número 2, aqui para baixo. E aqui vou clicar na Layer 1, que é onde eu vou fazer o meu primeiro traçado. Então, na camada número 1, eu venho aqui, escolho uma forma para desenhar, vou escolher a forma de um retângulo. Vou desenhar um retângulo, repare que ele já me traz aqui o que está observado aqui na caixa de esquilo como um padrão. Então, já vem com a cor de preenchimento azul e traçado preto. Eu posso mudar se eu quiser. Na Layer 2, eu vou clicar e dessa vez eu vou, em vez de um retângulo, vou desenhar um círculo. Então, escolho a ferramenta de elipse, seguro a tecla Shift, que me permite fazer o círculo exato. Pronto. A cor é a mesma, porque o preenchimento é esse. Então, eu vou mudar aqui, usando a ferramenta Fill, Select Shape, vou selecionar o círculo que eu desenhei e vou escolher uma cor aqui qualquer. Escolher o verde. Pronto. Eu agora tenho 2 desenhos com cores distintas. Os desenhos, quando eu clico sobre cada um, eu seleciono esse desenho daqui de cima, eu não consigo selecionar, por quê? Porque eu estou ativando aqui a camada número 2, eu estou usando a folha número 2, eu só vou conseguir selecionar o desenho da camada de baixo. Se eu quiser selecionar o desenho da camada de cima, eu venho na Layer 1, clico sobre ela, aí sim, eu venho aqui e seleciono o desenho, e aí venho e faço as transformações nele. Se eu quiser selecionar o círculo agora, usando a ferramenta de seleção, não vou conseguir, por quê? Porque ele está na camada 2, então eu tenho que clicar a camada 2, vim selecionar o círculo. E aí posso fazer as transformações aqui usando aquelas ferramentas de tutoriais anteriores. Ambas as layers têm um olhinho. Quando eu clico sobre o olhinho, eu oculto a visão ou não da forma. Tá vendo? O olhinho aparecendo, ele me dá a forma. O olhinho oculto, eu tiro o desenho. O que aparece aqui é só o traçado. E o traçado, ele pode ser oculto se eu clicar aqui embaixo, na parte inferior da janela de trabalho, para que eu não vejo. Quando eu clico sobre ele, eu vejo novamente o traçado. Da mesma forma, o ponto de origem. Se eu quiser ir agora para a página número 1, eu venho aqui na Layer, seleciono o retângulo, puxo ele para cá para cima. Se eu quiser ocultar a visibilidade do retângulo,
Repare que eu não estou vendo nenhum dos dois objetos. Se eu quiser ocultar o traçado, eu clico aqui embaixo e tiro a seleção. E aí não vejo nada, apesar de ter as duas layers com os desenhos, não estou vendo nenhuma das duas. Se eu quiser ver de volta novamente o meu desenho da camada número 1, clico aqui, ele aparece com o desenho. Se eu quiser da número 2, quando eu clico sobre ela, ele já me traz. Mas se eu quiser ver o traçado, eu tenho que clicar nessa caixa aqui de baixo. Agora, vocês já entenderam a diferença, né, das camadas, como é que eu posso adicionar. Só para vocês entenderem também, quando eu adiciono um objeto novo aqui, um tipo de camada diferente, tipo Bone, vou botar Bone aqui. O ícone da camada Bone é diferente das demais. Então eu vou distinguir as camadas através do ícone que aparece. Cada camada desse tipo aqui vai ter um ícone diferente. Repare, ó, eu tenho um Swift, camada Swift é diferente, o ícone, tá vendo? Camada de nota é diferente, ele abre um processo e assim vai sucessivamente. Para eu apagar as camadas, vamos ver. Clico na primeira, seguro o Ctrl, clico na segunda, na terceira, na quarta e venho aqui na lixeirinha, dou e excluo as camadas todinhas aqui da minha área. Então só estou trabalhando agora com a camada número 1. Bem, com a camada número 1, eu vou agora mostrar para vocês, vou clicar aqui para trazer esse objeto para cá, o uso das ferramentas Layer. Ela serve para eu poder trabalhar a edição da minha página. Então quando eu clico aqui, ó, na Translate Layer, que é a primeira ferramenta, que pode ser teclado com a tecla 1, quando eu puxo a minha layer, eu desloco o meu ponto de origem, que está aqui no centro. Eu vou mudar a cor aqui para uma cor amarela, que fica mais fácil de trabalhar o meu objeto para eu ver o ponto de origem. Pronto. Aqui eu estou vendo no centro o ponto de origem. Então, quando eu clico Translate, repare que eu desloco a minha página, não é o desenho, é a página. Como o desenho está na página, o desenho vai junto. Mas o ponto de origem é que é deslocado. Quando eu aciono a segunda ferramenta, Scale Layer, que pode ser acionado com a tecla 2, eu venho aqui, ó, puxo e aproximo a minha layer, não é o desenho. O desenho vem porque a layer foi aproximada, tá certo? Então o meu ponto de origem também aumenta, ó. Então quem está sendo aproximado é o ponto de origem, que é esse centrinho que está aqui. Quando eu uso a ferramenta rotação, idem. Quando eu funciona, ó, eu vou rotacionar de acordo com a posição em que está o ponto de origem. Se eu usar essa quarta ferramenta, que é o Set Origem, que eu posso usar, clicar na tecla 0, eu posso clicar no ponto de origem, segurar com o botão esquerdo e deslocá-lo para outro ponto. Ótimo, né? Se eu fizer a rotação agora, eu faço o objeto, a rotação não do objeto, mas da página, que dá a perceptividade de rotação do objeto. Mas quem está rotacionando, na verdade, é isso aqui, ó, através desse ponto. Aí dá a sensação de que eu estou rodando o objeto nesse ponto de origem aqui. Vou clicar aqui nele, segurar com o botão esquerdo, puxá-lo para o centro novamente. Essas duas aqui eu vou deixar para um próximo tutorial, que é um pouquinho complicado, tá? Então vamos estudar essa aqui agora, que é a Rotate Layer XY, que ela faz a rotação baseado entre os eixos X e o eixo Y. Então eu posso segurar fora aqui, clicar com o botão esquerdo, eu rotaciono a página, ó, no sentido horizontal ou no sentido, ó, vertical. E essa outra eu inclino a página de acordo com o ponto de origem. Então é isso, pessoal. É bom que vocês fiquem atentos sobre o uso dessas ferramentas Layer, porque através dela nós iremos utilizar os recursos que nos ensinarão a trabalhar com as ferramentas Bones, que não aparecem aqui, mas vocês vão entender como elas aparecerão no próximo tutorial. Tá certo? Então vamos até lá.